Que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração, que você esteja tendo um dia muito abençoado, porque só Ele nos concede, não é, um dia assim, não é verdade? Então seja mais do que nunca tocado pelo Espírito Santo de Deus e viva a vida que Deus tem para você. Capítulos de 5 a 7, ainda na primeira carta aos Coríntios, 5 a 7, você tem lido a palavra, estamos no finalzinho já, poucos dias para estarmos encerrando o ano, poucos dias estamos do final do ano, deste ano, um ano com a Bíblia, e que bom que você tem lido a palavra, alguns no dia a dia, no corre-corre, nós sabemos como é difícil, mas sempre correndo atrás para colocar em dia a palavra de Deus, porque está lendo não por ler, mas meditando, e o Senhor vem falando aos nossos corações. No capítulo 5, nós vamos ver, não é, a preocupação de Paulo com a impureza da igreja de Corinto. Já falamos acerca, não é, dessa cidade pecadora, dessa cidade que o tempo todo os seus moradores, cremos assim na sua maioria, praticando o que não agradava a Deus. Esses foram se convertendo, estavam na igreja de Corinto, mas ainda alguns estavam praticando as coisas do passado, que nós não estejamos fazendo nada, nem trazendo à nossa vida nada que foi vergonha, de que o servo do Senhor, que você, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ter entristecido o coração de Deus, não devemos estar fazendo agora. Pelo contrário, de glória em glória, buscando a luz da verdade, buscando essa luz diária, buscando ter uma vida com Deus, e Ele vai estar, não é, repreendendo e exortando. Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus lhe repreender, aceite, porque é o Senhor através dos seus servos para abençoar a sua vida. No primeiro versículo diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, dentro da igreja de Corinto. Ele falando de forma geral, os gentios, aqueles especialmente que não tinham conhecimento ainda da verdade, não praticavam assim, e a igreja de Corinto estava praticando, não é, fornicação. Você que tem um namorado, tem a sua namorada, não pode de forma alguma estar mantendo relações sexuais, porque é fornicação, e os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Era para aquela igreja estar triste, sabendo dessas coisas, mas não se entristeciam. Nós devemos nos entristecer quando dentro da igreja de Cristo nós podemos ver, saber de coisas horríveis que são provadas, que são comprovadas e que estão acontecendo, e líderes não fazem nada. Nós sabemos que a palavra de Deus diz, não é? O próprio Jesus falou que não devemos arrancar o joio com o trigo, para que depois não saia também o trigo se perca, como já falei em um outro vídeo. Às vezes você é tão íntimo, amigo, né, daquela pessoa, ela não está praticando as coisas que convém, está ali na igreja e tudo mais, e nós, não é, queremos tirá-la, e ao tirar o joio, o trigo também vai junto, porque é seu amigo, não entendeu que ela fez algo ruim, e a pessoa vai e sai junto. Mas aqui, em um assunto assim, claro, não é? Então, é sim necessário, nesses absurdos, não é, esses atos pecaminosos dentro da igreja, que o líder tome uma posição, para que outros também não venham ser contaminados. Mas Paulo vai dizer que presente no Espírito, ele já está determinando, ele não estava ali com seu corpo físico naquela igreja, naquele momento, mas em espírito ele já estava determinando, né, que aquela pessoa que fez aquilo, né, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós, a igreja de Cristo, e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne,
para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu creio, não é, que essa entrega a Satanás, na verdade essa vida já estava com Satanás, porque ela estava fazendo as práticas que o diabo gosta, mas ali dentro da igreja, recebendo ainda a proteção, não é, daqueles que estavam ali na direção do corpo de Cristo. Não tire, ele não pode comungar com a igreja de Cristo, deixa ele sair, ele saindo, Satanás vai destruí-lo, porque a tendência daqueles, né, porque na verdade o que acontece? Se você pratica, se você faz coisas abomináveis, coisas que não agradam a Deus, se prostitui, não é, adultera, você vai estar adquirindo uma AIDS, você vai estar, não é, adquirindo uma enfermidade, alguma coisa Satanás vai fazer contra esse seu corpo que você está usando para o pecado. É o corpo do pecado, e eu creio que na dor e no sofrimento pode ser que aquele ou aquela pessoa se arrependa dos seus maus caminhos e seja salvo no dia do Senhor. E diz no versículo 11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, olha, aquele que dizendo-se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais, porque você está comendo com eles, ali sentado na roda desses, e todos que estão olhando você vão julgar e vão achar que também você é um crente do mesmo padrão, não é verdade? Então vamos estar nos associando àqueles que você sabe que são intercessores, homens, mulheres, pregadores da palavra, dando bom testemunho, e assim outros também se ajuntarão a você para a glória do nome do Senhor. No capítulo 6 nós vamos ver que Paulo vai estar censurando o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós tendo algum negócio contra outro e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Tem alguma situação difícil para resolver? Para que você vai falar com os infiéis? Pessoas que chegam verdadeiramente em casa falando das coisas que acontecem na igreja. E são coisas que acontecem, porque a igreja de Cristo é formada por seres humanos, por nós, mas nós não devemos pedir a Deus sabedoria e buscá-la verdadeiramente, para que você não esteja fazendo com que seus filhos, seus familiares se afastem mais e mais do evangelho, porque eles vão pensar, a igreja de minha mãe está acontecendo isso, o que é que eu vou fazer naquele lugar? Não, no mundo está melhor. Problemas todos têm e na igreja de Cristo também, mas nós devemos ter sabedoria para buscar em Deus, de forma que não venhamos escandalizar o nome do Senhor. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Dentro da igreja, reúne o corpo de Cristo, reúne a liderança, ora, busca a Deus e tenta resolver aquele problema. São coisas mínimas, nós vamos estar julgando Satanás, seus demônios, eles na verdade já estão julgados, mas nós estaremos, como a palavra de Deus diz, naquele grande dia julgando o mundo, julgando os anjos. Não é? E diz assim, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Que maravilha você julgar esses que tanto atormentam a vida, não é, do crente, que atormentam as nossas vidas, que colocam situações difíceis nas nossas vidas para que nós venhamos a tropeçar. E glória a Deus que não tropeçamos porque estamos nele. Eles serão julgados por nós. No mínimo estaremos dando a sentença para eles, aquela sentença que já está determinada. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Paulo vai falar, não é que não é bom que o irmão esteja contendendo com o outro, mas às vezes as coisas acontecem melhor. Não é isso? Cabe para mim verdadeiramente estar pensando, não é? Que nós devemos estar o quê? Até sofrendo a injustiça. Quantas vezes nós queremos nos justificar e nos justificamos. E é certo, é justo, mas vamos sofrer a injustiça,
Hoje eu estou pensando aqui, neste momento que eu estou falando com você, meu irmão, minha irmã, Deus está falando comigo. Sofra o dano, deixe dizer o que quiser de você, não se justifique, não se justifique, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Pior ainda, aqueles que fazem o dano e a injustiça contra o seu irmão. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Muito triste dentro da casa de Deus. Muitos estão sendo assim, nós até nem sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas, para vergonha desses que estão praticando essas coisas, porque estão na igreja, mas não estão no reino, estão nos cultos, mas não estarão naquele grande dia com o Senhor, mas que possam ainda se arrepender dos seus maus caminhos, de tudo isso que estão fazendo, práticas homossexuais, práticas que não agradam ao Senhor, que estão destruindo os seus corpos, serão entregues a Satanás, mas que pela misericórdia do Senhor se arrependam e que seu espírito seja salvo naquele grande dia. Mas o mais importante é que você se arrependa agora de tudo isso que você está praticando e tenha uma vida com Deus, e naquele grande dia confirme a sua salvação. Os nossos corpos são membros de Cristo, e muitos pegam seus corpos e colocam em uma cama de adultério, uma cama de prostituição, fazendo-se um com a meretriz. Mas nossos corpos pertencem a Cristo, somos um com Ele, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Glória a Deus! Nos ajuntemos ao Senhor. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glória a Deus que eu não sou de mim mesma, eu não sei cuidar de mim, eu não sei fazer nada, eu sou do Espírito Santo, Ele habita em mim, o Espírito Santo proveniente de Deus, então está aqui habitando dentro de mim, de você, meu irmão, minha irmã. Lute para você agradá-lo, lute para você agradar o tempo todo a esse Espírito, porque fostes comprados por bom preço. Que preço alto, não é? Nada de graça vale, de graça não tem valor. A sua salvação, um alto preço. O sangue de Jesus por sua vida, não fui eu quem pagou esse preço, mas foi o próprio Jesus que pagou por você e por mim. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vista sua roupa, saia ou para a igreja, ou para o trabalho, para a escola, faculdade, glorificando a Deus por esse corpo que Deus deu, porque Deus, como diz aqui, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então, corpo, espírito, sentimentos, glorifiquemos ao Senhor, porque Ele tem feito de nós moradia, Ele mora em nós. Então, para onde nós formos, trabalho, como falei, faculdade, igreja, estejamos levando a manifestação da glória de Deus nos nossos corpos, e com alegria nos vistamos, calcemos um sapato, sandália. Não tem um sapato bom, não tem uma roupa boa como você deseja ter, Deus vai providenciar e você vai ter, mas não se preocupe com o corpo, ser bem vestido com roupas caras, com objetos caros, com lantejoulas, com pedras preciosas, grife. Não se preocupe com isso, porque mais é o seu corpo que está dentro da roupa que você está vestindo agora. Olhe para você agora, que roupa você está vestindo? Você está com a roupa que está glorificando ao Senhor? Você pode dizer: eu posso ir a qualquer lugar e não envergonharei o nome do Senhor? Você está com a veste de casa, mas você é importante para Ele, o seu corpo está glorificando ao Senhor. Respostas no capítulo 7, nós vamos ver resposta a perguntas acerca do casamento, e Paulo vai estar falando aqui, instruindo pelo Espírito Santo, e vai ter um momento que ele vai dizer que não o Espírito, mas ele tinha entendimento, ele tinha a porção dobrada do Espírito Santo. Será que não devemos ouvir um conselheiro assim? Claro que sim. Muitos discutem se ele era casado, se ele era solteiro, se ele era casado e depois, pelo Evangelho, a esposa o abandonou por causa desse versículo que ele diz, versículo 7.
porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então muitos, né, ficam sem entender se ele era solteiro, mas como é que ele sabia discorrer tão bem acerca de casamento, não é? Claro que nós sabemos que ele tinha o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está com ele também na glória, ele está na glória com o Pai, Filho e Espírito Santo nos esperando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas ali não sabemos se ele tornou-se celibatário, não é? A partir daquele instante, mas o importante é que ele dá conselhos maravilhosos. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. As coisas que escreveram acerca daquela igreja, melhor seria que ninguém se casasse, mas, não é? Eles estavam praticando coisas que entristeciam o Espírito Santo e ele está aqui aconselhando que é melhor que se case. A mulher, ele vai falar, não tem poder sobre o seu corpo, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a esposa, tem o esposo. Nós podemos ver, o corpo é meu, você não manda o meu corpo, eu visto o que eu quero. Não é assim que a palavra de Deus diz. Vamos seguir as ordenanças da Santa Palavra e nós teremos paz nos nossos lares. Muitos não têm paz porque têm procurado guerra, mas que a mulher seja sábia, que o homem também, que possam conduzir os seus filhos em verdadeiro exemplo para que todos depois, futuramente, permaneçam diante de Deus na sua palavra, na presença dele. Aos solteiros, viúvas, ele vai aconselhar que é melhor que fiquem sem casar. Olha, naquela época. E agora o que é que devemos pensar? Ele não era contra o casamento, nós também não somos, mas são dias difíceis que muitos fazem de tudo para casar e depois que se casam, né, queriam se livrar do marido dessa mulher, mas agora vocês, conhecedores da palavra, não houve adultério, não houve prostituição, vocês vão ter que aguentar agora até o fim. Orem, busquem do Senhor prudência, sabedoria para que mude toda essa situação que vocês estão passando. Mas se não podem conter-se, casem-se. Então é melhor casar do que abrasar. Não é? Então o apóstolo Paulo tem orientações para todos, que Deus continue nos abençoando, falando aos nossos corações e que o nome dele continue sendo glorificado na sua e na minha vida. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelos conselhos sábios do teu servo, Senhor. Entregamos nas tuas mãos as necessidades dos teus servos. Deus, eu peço ao Senhor que perdoe, ó Pai, os pecados daqueles que estão cometendo coisas, Senhor Deus, torpezas, coisas que não agradam ao Senhor, coisas, Senhor Deus, que envergonham o teu reino. Senhor, que neste momento essas vidas se arrependam dos seus maus caminhos, para que seus corpos não sejam entregues a Satanás, mas que possam receber do Senhor, ó Pai, uma visitação poderosa, que haja verdadeiro arrependimento e que assim possam viver a vida contínua nesta terra, na tua presença, dentro da igreja, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome. Deus, em nome de Jesus, perdoe seus pecados. Eu oro, eu intercedo, Pai, por essas vidas. Deus, entregamos os familiares dos teus servos, do teu povo, que o Senhor entre também com providência, que eles possam ver em nós verdadeiro exemplo de cristãos para que sirvam ao Senhor. Deus, os teus servos também têm muitas necessidades, são grandes as lutas financeiras, na saúde, na família, que o Senhor faça milagre, ó Deus, nessas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos, pois sabemos que o Senhor tem visto, ó Pai, todas as dores do teu povo, mas o Senhor tem visto lágrimas, mas o Senhor tem respostas para que eles vejam, para que nós possamos ver que o Senhor é conosco, que o Senhor responde. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Perdoa a nossa infidelidade, a infidelidade do teu povo, mas neste momento os teus servos recorrem a ti e se arrependem dos maus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor, queremos agradecer. Entregamos em tuas mãos, Senhor Deus, todos os teus servos no dia de hoje e para sempre e eternamente estejam nos teus caminhos para a glória do teu nome. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.